Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa, com a sua família. E no vídeo de hoje, nesse tempo que nós vamos ter aqui juntos, eu quero falar sobre o valor da experiência com Deus. O que a experiência com Deus nos traz? O que ela agrega na nossa vida? O que ela nos ajuda? É um tema que muitas vezes está esquecido, está amortecido pela igreja nos dias atuais. E é sobre isso que eu quero estar falando com você. Eu quero que você, aí onde você esteja, que você acompanhe a leitura bíblica. E eu quero falar sobre Mateus no capítulo 22, no verso 29, que diz o seguinte. Mateus 22, 29 diz: Respondeu Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. O contexto desse texto aqui fala quando os saduceus ali estavam interrogando Jesus a respeito de 7 irmãos que tinham casado com uma esposa. Quando o irmão morria, desposava, um outro vinha e casava com ela. Aquela pessoa morria, o outro irmão vinha, casava-se com aquela mulher e foram assim 7 vezes. E os 7 não tiveram filhos, nenhum deles. E perguntaram para Jesus: Jesus, com quem que ela vai ficar depois na ressurreição? Qual dos 7 irmãos vai ficar com ela? E Jesus responde: Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. São 2 itens que Jesus nos mostra aqui. São esses 2 itens ao que eu quero conversar com você hoje. Que a palavra nos diz aqui, que Jesus está dizendo que nós erramos por não conhecer nem as Escrituras, nem a palavra, nem a Bíblia, nem os Evangelhos, nem o Velho Testamento, nem o Novo Testamento, e também nem o poder de Deus. Jesus está deixando bem claro para os saduceus e está deixando bem claro esses 2 itens que têm que andar juntos. Pessoas hoje, doutrinas, igrejas, denominações, às vezes dão ênfase a uma coisa só e se esquecem de dar ênfase a outra coisa. Ou o caminho puxando de um lado, ou o caminho puxando de outro. Ou dão ênfase demais à Escritura, que não tem nada de errado, mas negligenciam o poder de Deus. Ou, por um outro lado, enfatizam demais o poder, os dons, a manifestação de Deus e se esquecem das Escrituras. E Jesus nos deixa claro aqui, dizendo que nós erramos quando não conhecemos nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós temos que entender que as 2 coisas andam juntas. Tanto o conhecimento da palavra, o conhecimento bíblico da vida com Deus, o conhecimento de ter as Escrituras dentro do nosso coração, da nossa mente, para não sermos enganados, para conhecermos o caráter de Jesus, para conhecermos o caráter do Evangelho, as boas novas, para conhecermos as histórias bíblicas, mas também nós não podemos negar o poder de Deus, os dons do Espírito, a manifestação gloriosa de Deus aqui na Terra. Essas 2 coisas, elas andam juntas. Existe uma linha teológica, que eu não quero entrar nessa área hoje com você, que se chama cessacionismo, que acham que os dons do Espírito Santo, eles se cessaram com a igreja primitiva, a igreja de Atos lá. Não, aquilo foi só para aquela época, eu não quero entrar nessa área com você. Mas é uma linha teológica que nega o poder de Deus, que acha que as experiências, aquelas coisas foram só daquela época. E isso está totalmente errado. E como eu disse para vocês, eu quero falar sobre esse valor dessa experiência com Deus, que isso nos agrega. Hoje nós vemos aí
eu tenho conhecido muitos que andam com Deus há muito tempo, mas estão mornos, estão pobres, estão tímidos no seu relacionamento com Deus, por não terem uma experiência com o Senhor, uma experiência real, viva, íntima do seu coração, uma experiência que vai agregar para ele valor, fundamento, vai fazer ele ter entendimento de quem é Deus, conhecer a Deus, conhecer o caráter de Deus. O Salmos 34, nos versos 7 e 8, nos diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. A parte B desse versículo diz assim: provai, ou melhor, o verso 8 diz: provai e vede. O Senhor está falando para nós aqui, ó, vocês têm que provar. Me põe à prova, para que vocês vejam que eu não estou morto, que eu continuo vivo, atuando com milagres na terra. Qual foi o último milagre que Deus fez na sua vida, que você se lembra, que tem lembrança na sua mente? Qual foi a última experiência que você teve com Deus? Porque, como eu disse para você, Deus é um Deus de experiências. Ele é um Deus da palavra, da doutrina. Ele é o Deus das Escrituras. Mas Jesus continua vivo e continua fazendo milagres até hoje. E no Salmo, como eu disse para você, no 34, no verso 7, diz: o anjo do Senhor acampa. Ele acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Agora, você está duvidando? Ele fala: ó, provai e vede. Deus está falando para mim e para você. Você não toma a prova. Me ponha à prova. É isso que Deus está falando para nós. É isso que o Senhor está falando. Em Malaquias 3:10, que é um texto muito conhecido, fala: trazei-me todos os dízimos à casa do tesouro. Quer dizer, me tragam os dízimos à casa do tesouro, à igreja, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto. O Senhor, mais uma vez, está colocando: ó, vocês estão duvidando? Se você fizer a sua parte, para que você mesmo não entre numa mesquinharia no seu coração, que o seu coração não seja avarento, traga-me e traz na minha casa para que haja mantimento, para que outras famílias que estão passando por necessidades tenham mantimento, que tenham alimento na sua mesa, para que outras famílias que estão ali em dificuldade, num desemprego ou precisando comprar às vezes um remédio, eles vão ter esse recurso, que a igreja vai colaborar, vai trazer esse recurso para ele. Mas o Senhor está falando: olha, tragam até a minha casa e me provem se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós a bênção sem medida. Faça a sua parte e me prove, para ver se eu não vou te abençoar. É engraçado que o Senhor está colocando o caráter dele à prova. E ele está dizendo para nós, para mim e para você: põe à prova. O que isso gera, pastor Giba? Isso gera experiência com Deus. E a experiência com Deus nos fortalece a nossa fé. Façam prova. Isso é, vede que é verdade aquilo que eu vos digo. Certo? A verdade, ela traz experiência para nós. A verdade da palavra, a palavra só se torna verdade quando ela é experimental no nosso coração. Elas andam juntas, a verdade e as experiências. As duas coisas andam juntas, as Escrituras e o poder de Deus. As duas coisas andam juntas também, certo? Provai, vede, a verdade e a experiência, me provem, elas andam juntas, uma coisa leva a outra. Eu me lembro que no começo da minha conversão, eu via muitas pessoas, às vezes, alguns ali ministros expulsando demônios e orando em nome do Senhor, manifestando o nome do Senhor, e aquelas pessoas eram libertas, aquelas pessoas
saíam aqueles espíritos imundos, pessoas eram curadas, pessoas eram libertas dos seus traumas, das cadeias que vinham e prendiam o coração dessas pessoas. E eu, no meu coração, eu disse, eu quero provar isso na minha vida. Eu tenho dúvida, mas eu vou tirar a prova. Eu dobrei o meu joelho e falei, Senhor, se é o Senhor mesmo, eu quero que isso aconteça na minha vida. E Deus falou, filho, então você vai ver. E as coisas naturalmente foram sendo acrescentadas, os dons foram chegando na minha vida. As ferramentas espirituais passaram a ser verdade. E nós não experimentamos apenas um Deus teórico, um Deus lá Bíblia, ou o Deus lá do Velho Testamento, o Deus do Novo, Jesus do Novo Testamento. Ah, isso foi lá naquela época. Não, isso é hoje, é para nós hoje. E o Senhor, como eu disse para você, Ele fala, provai-me nisso. Provem, tirem a prova. Você tem que ter uma experiência com Deus. E nós muitas vezes olhamos para a palavra de Deus e lembramos dos heróis da fé. Lembramos um deles, né? Que esquecemos da ousadia que eles tiveram. Que eles foram ousados por ter uma experiência. Eles tiveram uma experiência. Por isso eles são os heróis. Por isso eles são chamados dos heróis da Bíblia. E tem muitos, mas eu quero aqui citar alguns deles. Moisés, por exemplo. Ele só tirou o povo do Egito porque ele teve uma experiência com Deus ali na sarça ardente. A sarça ardia e não se consumia, né? Ali, e se você pode olhar isso, ele teve esse encontro com Deus, está lá em Êxodo, no capítulo 3. Dá uma lida lá. Êxodo, capítulo 3. E você vai ver o encontro que Moisés teve com Deus. A partir daquela experiência que ele teve com Deus, ele se fortaleceu para ir tirar o povo do Egito. A partir daquilo que ele começou a ter experiências e experiências de Deus falar com ele, Moisés, faz assim, você vai ver você vai ver as pragas chegando no Egito e vocês vão ser livres dessas pragas. E Moisés passou a andar com Deus. E Moisés é considerado um dos heróis da fé. Outro que é muito citado, principalmente nas escolas bíblicas, né? É um herói da fé que todos gostam, que Davi, né? Davi venceu Golias. Mas por quê? Ele ousava crer no Deus de Israel. E você pode acompanhar, está em 1 Samuel, no capítulo 17, e ali Davi fala, quem é esse incircunciso, esse sem aliança, filisteu, que vem desafiar os exércitos dos Deus vivo? Quem que é esse cara? E a partir dali ele tem uma experiência, ele já tinha tido algumas experiências com Deus, mas ele conhecia aquele Deus, não era apenas um Deus teórico, não era apenas um Deus distante, um Deus da igreja, não era apenas um Deus citado, mas ele conhecia pessoalmente das experiências, certo? E ali ele vai, e todo mundo sabe da história, ele pega a sua funda e mata aquele gigante, o Golias, certo? E ali Deus dá a vitória ao povo de Israel, através de uma pessoa que ousou confiar em Deus. Outro é Elias. Elias desafiou 450 profetas de Baal. O povo não sabia mais quem era Deus. E Elias faz uma oração e cai fogo do céu e toma conta do sacrifício que foi colocado ali. Os 450 profetas de Baal invocaram praticamente o dia inteiro e não foi respondida a oração deles. Elias, sozinho, orou ao Senhor. O fogo veio do céu, consumiu ali a oferta, o holocausto que ele tinha colocado. E Deus viu quem era o Deus verdadeiro. Porque ele conhecia o poder do Deus verdadeiro. Esse vídeo aqui, essa ministração, é para que você tenha a sua experiência com Deus. Como eu disse para você, muitos estão tímidos. Talvez você mesmo que está me assistindo. Você se lembre de uma coisinha, de outra, que Deus talvez tenha respondido. Deus continua respondendo a oração. Deus continua curando pessoas, salvando pessoas, libertando.
Deus pode fazer um milagre na sua vida, não somente na vida amorosa, na vida financeira, na sua vida pessoal, de uma enfermidade. Deus pode fazer um milagre na sua vida em qualquer área da sua vida. Basta crer, basta ter paciência, longanimidade. É isso que Abraão teve quando ele foi o pai da promessa, o pai de muitas nações. É isso que aconteceu. Abraão teve uma grande paciência, um homem já amortecido pela sua idade, e a sua mulher já tinha passado o período dela, e ali ele teve um filho com 100 anos de idade. Deus responde, e tudo aquilo que ele prometeu na tua vida, ele vai cumprir. Há o tempo certo de Deus, o timer certo do Senhor na sua vida e na minha vida. Mas as experiências são importantes. Em Oséias, no capítulo 4, no verso 6, diz o seguinte: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Falta o conhecimento. Mas qual? Só o conhecimento da palavra? Não. O conhecimento teórico somente? Não. O conhecer as Escrituras, olhar para os exemplos, acreditar, ousar acreditar, orar e obter o seu milagre. Obter aquilo que Deus tem para você. O testamento de bênção, o poder de Deus na sua vida, de bênçãos, de milagres na sua vida. Mas é fácil a gente olhar hoje grandes nomes do Senhor, grandes pastores, ou mesmo aquela irmãzinha que você sabe que quando, vamos lá na irmã tal, porque ela ora, porque ela ousa orar e os milagres acontecem. E por que você não ousa orar? Por que você não ousa a desafiar, a colocar em prova? O Senhor está dizendo, provai-me. Eu quero ter uma experiência com você, filho. Eu quero te fundamentar. Eu quero solidificar a sua fé na palavra e no meu poder. O meu povo é destruído porque falta o conhecimento, falta o conhecimento experimental desse valor, dessa experiência com Deus. Está parecendo que as pessoas estão perecendo, as pessoas estão morrendo, estão deixando desapercebidos, estão deixando para trás as coisas. O povo está sendo arruinado. E o povo não era somente o povo que Oséias estava dizendo aqui do Velho Testamento. É minha vida, é a sua vida. Hoje em dia, hoje, esse versículo é para nós hoje. O meu povo está lotando as igrejas, mas está destruído porque falta conhecimento. Porque estão comendo somente migalhas. Porque estão se alimentando apenas de uma teoria, às vezes passada no domingo ou em qualquer outro culto, mas ainda não experimentaram, ainda não tem uma experiência comigo pessoal, o Senhor está dizendo. Eu preciso que você tenha uma experiência comigo. É isso que Deus está tentando te dizer hoje. Um Deus que apenas não tem apenas uma teoria, mas um Deus na prática. Aquilo que você vai dizer, não, Deus fez isso na minha vida, eu sou testemunha do que Deus está fazendo. Quem me conhece um pouco mais intimamente, viu esse ano tem sido um ano difícil, não só por causa de pandemia, não, de muitos acontecimentos na minha vida, de muitas coisas que têm acontecido na minha vida pessoal, na minha vida familiar, na minha vida material, mas Deus tem suprido todas as necessidades. Ele tem feito milagre após milagre. E pessoas que muitas vezes nem têm o convívio assim da igreja, ou pessoas da igreja perguntam, pastor Giba, como que você está aguentando, como você está de pé? É o poder do Espírito Santo. Eu sei que Deus está no controle, eu tenho certeza das coisas de Deus. Eu tenho experimentado milagres em cima de milagres na minha vida. Isaías, no capítulo 5, no verso 13, diz assim: portanto, o meu povo será levado cativo, porque lhe falta o que? Entendimento. O povo está sendo levado cativo porque falta entendimento. Os seus nobres terão fome, a sua multidão
se secará de sede. Está sendo escravo, sendo levado cativo. Isso significa, ele está sendo escravo. Falta conhecimento, falta experiência pessoal com o Senhor. Falta da experiência com o poder de Deus, do sobrenatural de Deus. Daquela coisa que é maravilhosa, que é extraordinária, que é sobrenatural. Não faz parte desta nossa naturalidade. É isso que muitas vezes está acontecendo. Muitos têm ficado fracos na fé. Muitos têm desanimado. Pessoas sem convicção. Pessoas sem muitas vezes coragem para prosseguir. Se desviando. Porque a experiência, meus irmãos, ela fortalece a nossa fé. A experiência, ela nos traz convicção no nosso coração. A experiência, ela nos traz certeza que Deus não é um Deus teórico, que Ele está vivo, que Jesus ressuscitou, está vivo, sentado à direita de Deus Pai. E Ele está aqui falando com você hoje. Ele está falando para você, filho meu, filha minha, eu quero ter uma experiência com você. Provai-me, vede que eu sou bom. Vede que eu quero atuar na sua vida. Porque através da experiência que você tiver, outros vão se fortalecer na fé. Outros vão olhar para a sua vida e falar, opa, tem alguma coisa sobrenatural que acontece na vida daquele. Eu quero experimentar. O que é isso que acontece na sua vida? E você vai poder testemunhar. Isso é Deus. Isso é Deus agindo. Isso é Deus. É Deus trabalhando na sua vida. É engraçado que dias atrás bateram no meu carro e teve um acidente na rua, na frente do meu prédio, e foi de madrugada e bateram no meu carro e o carro deu perda total, né? E demorou um pouco para até os trâmites desenrolarem tudo direitinho, né? O seguro do rapaz, ele negou ressarcir, as pessoas falaram, vai ter que entrar na justiça. E eu muitas vezes eu estava com o coração apertado, falei, não, Deus falou para mim, eu vou aguentar firme, porque eu sei que Deus tem algo aí, Deus tem algo sobrenatural aqui nessa história. E essa semana se findou esse problema, e graças a Deus eu recebi tudo direitinho. Todas as coisas tiveram um final feliz, vamos dizer assim. Eu recebi o valor do carro, e quando eu estava entrando, que o guincho levou o carro embora, o porteiro do meu prédio olhou para mim e disse assim, pastor Giba, hoje você vai ter que dobrar o joelho pelo menos 2 horas aí, só para agradecer a Deus esse milagre. Eu falei, eu já tenho feito isso nas madrugadas, eu já tenho agradecido ao Senhor, porque Deus tem dado experiências para mim. Eu estou contando isso para você, para que isso seja de experiência para a tua vida. Para que isso venha fortalecer o seu coração. Às vezes nós temos que ter paciência no Senhor, aguardar aquilo que Deus está falando. Aguardar a convicção do seu coração, que Deus vai falando, filho, eu estou nesse negócio. Calma, filho. Tudo tem seu tempo. E essa experiência, ela traz fé para o nosso coração, ela traz convicção, ela fundamenta a nossa fé, ela nos dá coragem para prosseguir. É isso que Deus faz. Em 1 Pedro, no capítulo 2, de 1 a 3, diz o seguinte, despojando-vos, portanto, de toda maldade, de todo dolo, de hipocrisias, de invejas e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado o crescimento para a salvação. Muitos conhecem o versículo até aqui, mas ele diz assim, se é que já tendes a experiência que o Senhor é bondoso. Será que você já tem essa experiência? Você está desejando por esse leite de crescimento para a salvação? Mas esse leite de crescimento, ele te dá uma experiência, vai gerando experiências, você vai se fortalecendo. E o Pedro está dizendo, se é que tendes a experiência. Outro versículo está em 2 Pedro, capítulo 3, versos 17 e 18. Ali na segunda epístola de Pedro, ele fala assim, vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão,
acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erros desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes disso, cuidado com esses que pregam qualquer coisa, com esses que ficam falando essas asneiras, levantando essas teologias aí, com esses novos ensinamentos de reformas aqui, reformas ali. Esqueçam isso. Antes disso, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Antes, crescei na graça graça e no conhecimento. Duas coisas. Graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer na graça, eu não tenho mérito, isso é graça, isso é dom de Deus, não foi pelo meu sacrifício, mas foi pelo sacrifício de Jesus. Eu não sou merecedor, mas eu aceito a graça do Senhor. Eu agradeço ao Senhor por todos os seus benefícios. A graça que Deus nos amou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho por nós. Isso é graça, isso é favor imerecido. Eu não mereço esse favor de Deus. É sem recurso, mas eu recebo de Deus. Eu recebo essa graça. E o conhecimento? Crescei na graça, essa graça absurda que veio no meu coração. E no conhecimento. Conhecimento faz parte de nós. O conhecimento é o esforço, é minha dedicação, é meu esforço. Exemplo, você faz 5 anos de faculdade, imagina comigo, você entra na faculdade faz 5 anos, estuda 5 anos nessa faculdade, só que você não faz nenhuma prova. Você vai lá, frequenta as aulas, mas nunca faz uma prova. Quando chegar 5 anos aí que você se forma, eles não vão te dar o diploma, porque você não passou, porque você não provou, que você não provou aquilo que você não teve a prova. Muitas vezes, Deus dá prova na nossa vida para que o quê? A gente aumente o conhecimento dEle, o agir dEle na nossa vida. É por isso que as provas vêm. É por isso, é para que fortalecer a nossa fé. Não é? Muitos falam, é o diabo que está agindo, é o diabo, porque o diabo está fazendo a parte dele. Você, muitas vezes não fazemos a nossa parte. Mas as provas vêm para quê? Para nos fortalecer a nossa fé. Mas para que isso aconteça, eu crescer no conhecimento, eu preciso ter dedicação. Eu preciso me esforçar. Eu preciso focar também não só no material, mas nas coisas espirituais. Crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Passando pelas provas com milagres na nossa vida. Milagres após milagres. Experiências com experiências. E eu quero deixar aqui para você 3 atitudes que você pode ter. Sem ser teórico aqui. Eu quero passar coisas práticas. Coisas da minha vida para a sua vida. Coisas para você aqui que vão te ajudar. Com certeza. Essas 3 coisas vão te levar a ter uma experiência com Deus. Certo? 3 atitudes que nós temos que ter. A primeira delas é o quê? A leitura da palavra, é claro. Eu tenho que dar ênfase, conhecer o caráter de Jesus e ser igual a Ele. Leia lá em João capítulo 14, verso 21, diz, aquele que me ama, aquele que tem os meus mandamentos, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Deus vai se manifestar na nossa vida, porque nós temos guardado a sua palavra. Porque nós amamos os seus mandamentos. Amamos e guardamos no nosso coração. A outra coisa é a oração. A oração é primordial. Oração não é coisa decorada. Oração é rasgar o coração. E não há melhor texto para falar de oração sem ser Mateus capítulo 6. Se você pegar o capítulo 6 ali e ler, você vai ver a partir dos versos 5, 6, 7, 8, 9 lá. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, rasga, abre o teu coração, fala com o Pai secreto, que o Pai que está lá em secreto vai ver você ali no seu secreto. E você vai estar rasgando o seu coração, trazendo a sua intimidade na presença de Deus.
E ele, o Pai que está lá em secreto, está vendo você, ele vai te responder. Você vai ter experiência. Sem oração, não tem jeito de você ter uma experiência. Não tem jeito, é através da oração, a oração, aquilo que você está conversando, você está abrindo o teu coração na presença de Jesus, na presença do Espírito Santo. Ele vai te fortalecer e ele dá dons para você, porque muitas vezes você vai para a presença dele quebrado, com o coração pequenininho, você não tem nem força na mente, mas o Espírito Santo te faz orar, às vezes com gemidos, com lágrimas, gemidos inexprimíveis, como diz a palavra, e ele intercede por nós. E a partir dali você tem uma experiência com Deus, uma experiência real e viva, que você vê o milagre, você fala, puxa, e você vê Deus está agindo na sua vida. E esse milagre vem e te fortalece. E outra coisa que também pode te fortalecer e vai te fortalecer, cante louvores. Liga louvor na tua casa, ligue canções, adoração, louvor, hino, canções com letras bíblicas que vão te trazer a palavra de Deus para dentro do teu coração. Infelizmente, meus irmãos, muita porcaria sendo cantada. Desculpa falar dessa forma. Muita letra vazia, muita coisa sem experiência. O louvor é fruto de experiência com Deus. O louvor é a palavra de Deus. É tão gostoso quando nós cantamos um cântico que nos remete à palavra, aquele texto, e você decora aquilo que você deleita e joga para dentro do teu coração. Nos momentos de angústia, de dor, de aflição, sabe aqueles momentos do diagnóstico ali do médico, ou daquele momento ali no sepultamento, os cânticos começam a vir de louvor no nosso coração, e você começa a ser cheio da palavra de Deus, que é cantado, e como você começa a exaltar o nome do Senhor, você começa a cantar. E a palavra nos diz em Efésios, no capítulo 5, versos 18 e 19, diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, há discussão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração. Olha que o louvor sai da onde? Do coração, não apenas de lábios que ficam repetindo aí mantras, que ficam falando besteira, mas entoando, louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Isso vai te gerando experiências com Deus. Experiência. Quantas vezes você, aí que você está me assistindo agora, você já teve uma experiência com o Senhor? Puxa, eu sei que muitos que vocês estão assistindo já falam, pastor Giba, eu já tive uma experiência com Deus. Deus me livrou. Muitas vezes as pessoas têm todo o recurso, tem toda a assistência médica, tem tudo, mas precisa de um milagre que vem de Deus. Quantos milagres nós vemos na igreja, correndo, brincando, que eu posso me lembrar? Quantas pessoas, quantos irmãos, mas o pastor Giba, aquela irmã e aquela família que nós oramos e o Senhor levou para ele, o Senhor curou para ele, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que entender o propósito de Deus também. Os planos de Deus não são os nossos planos, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Às vezes você se frustrou com uma oração que você achou que aquela pessoa ia ser curada e não foi. Mas isso não pode deixar, porque o Senhor tem os planos e os caminhos dele mais altos que os nossos. Mas quantos milagres nós vemos vivos na igreja, quantas pessoas o Senhor já atuou, e você olha para trás hoje e fala, é fruto da oração, de uma experiência que eu tive com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Bendito é o Espírito Santo do Senhor. Quantas vezes você vai poder falar isso? Certo, meus irmãos? E nós temos que lembrar sempre, deixar isso. E eu quero encerrar essa palavra com um texto que está em 2 Coríntios, capítulo 6, dos versos 7 a 10, que diz assim: na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra ou por desonra, por infâmia ou por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros,
como desconhecidos, entretanto, bem conhecidos lá no céu. Como se estivéssemos morrendo, e contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. É isso que o apóstolo Paulo nos diz. E é isso que nos dá essa certeza, esse valor da experiência com Deus. Que Deus te abençoe. Que Ele faça muitas experiências na sua vida. Que você seja fortalecido na experiência com o Senhor. Eu oro e eu peço a Deus que Deus fortaleça o seu coração. Que você tenha experiências com o Senhor Jesus. O Senhor já está às portas para vir buscar a noiva, a igreja dele. E nós precisamos nos fortalecer. A cada dia mais, saber que Jesus está vivo, que o Espírito Santo dele está atuando hoje, agora. E ele pode fazer um milagre aí na tua vida. Creia nisso. E que Deus te abençoe. No nome de Jesus. Amém.